seguinte: o primeiro dos requisitos é ter muito amor no coração, estar frequentando regularmente o CELV, participar ou ter participado de um grupo de estudo, e outras situações, conversar com a coordenação do DAM. Por ser um intensivo, não será permitido mais do que uma falta. Então, como vai ser numa modalidade intensiva, não vai ser permitida essa falta. Vai ocorrer todos os sábados de julho, de 5h45 às 7h45, 2 horinhas, tá bom? As inscrições estão no site, que é celv.org.br, ou em nossa livraria. Vocês podem ir lá atrás também fazer a inscrição de vocês. E aqui na nossa casa, né, a gente sabe que é uma casa que tem bastante estudo, né, diversos grupos de estudo. E hoje a gente vai estar falando sobre o grupo de iniciação ao Espiritismo. Grupo para quem deseja se integrar e conhecer melhor os fundamentos da doutrina espírita, tirando suas dúvidas e participando com os nossos coordenadores. E ele ocorre, né, em 2 formatos, que é o presencial e o online. O formato presencial ocorre aos domingos e segundas-feiras, às 9 da manhã, e às quartas-feiras, às 8 da noite. Já no formato online, ocorre às quintas, às 9 da manhã, e às sextas, às 8 da noite. Então, qualquer dúvida, qualquer dúvida mesmo, pode procurar ali a recepção ou também dar uma olhadinha lá no nosso mural ou em nosso site. É só escolher o melhor dia, horário e formato e participar. Temos aqui na nossa casa também o VAMO. E o VAMO significa viver é a melhor opção. Se você deseja partilhar sentimentos, venha participar do VAMO, nosso grupo de apoio emocional. E ele ocorre de forma presencial, às segundas-feiras, às 8 da noite. Participe e divulgue. Temos também o nosso culto do Evangelho no Lar online. Venha participar conosco do culto do Evangelho no Lar online. O link se encontra também em nosso site e ocorre aos domingos às 8 da noite. Participem. E aqui na nossa casa, a gente faz a entrega de cestas básicas, né? A nossa casa, ela auxilia diversas famílias com a doação de cestas básicas e precisamos da doação de alimentos para continuar com esse lindo trabalho. Os itens a seguir são os de maior necessidade nesse mês, que são leite integral, farinha de mesa, óleo de soja, sardinha em lata e salsicha em lata. Qualquer dúvida é só procurar a nossa recepção ao final ali atrás. Se puder, faça uma doação e ajude. Bom, dados nossos avisos dessa semana, nós vamos ler um livro, uma página de preparo, posteriormente fazer a nossa prece. Nossa página hoje é do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a lição 88, Caindo em Si. Caindo, porém, em si. Está em Lucas, capítulo 15, versículo 17. Esse pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações a respeito da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outros personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade e da renunciação.
Pedro, intimidado entre as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto para sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matrizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é um interesse imediatista satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção. Observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Então, nesse momento, todos aqueles que desejarem, vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade amiga e a nosso querido e amado Mestre Jesus. E assim, nesse momento, unindo as nossas mentes, os nossos pensamentos, os nossos corações, queremos agradecer por mais este dia, por mais essa noite e principalmente por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos estudando esse evangelho de luz, de amor e de verdade. Esteja conosco, Senhor, durante esse estudo. Esteja intuindo o nosso irmão, amigo, que vai estar trazendo o nosso estudo de hoje. E também trazendo a cada um de nós aquilo que individualmente necessitamos. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meu amigo Alessandro, seja muito bem-vindo. Nosso amigo Alessandro, ele vem lá da Congregação Espírita Cristã, não é mesmo? Tá certinho? Lá da congregação. E hoje ele está aqui na nossa semana do Alerta à Evangelização. E o nosso tema é o Evangelho na construção da convivência fraterna. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito boa noite a todos. Com os bem mais forte. É com alegria que voltamos aqui a estar sempre pisando nessa casa, onde nos traz sempre alegria, harmonia, né? Nos deixa o coração em paz. E na nossa proposta de hoje, como a nossa irmã já falou, nós estamos no mês de março. No mês de março, há muito tempo atrás, os que coordenavam a área de infância e juventude, eles perceberam que havia uma necessidade de que se chamar a atenção para se evangelizar, porque até então a gente tinha essa noção, mas não percebia a real necessidade. Então, há tempos atrás, começaram a construir aonde o mês de março ficou marcado como o mês do alerta à evangelização, aonde cada casa, dentro das suas possibilidades, faz um dia, 2 ou 3, devido à sua demanda, uma palestra para despertar essa necessidade para todos nós. O porquê,
a necessidade de evangelizar as crianças, os jovens. E para nós, no mês de hoje, no nosso momento que foi marcado, foi justamente o traçado objetivo de o porquê da gente falar do Evangelho segundo o Espiritismo para as crianças, para os jovens. Trazer esse objetivo para perto deles. E hoje nós vamos ver, na nossa proposta, como e o que seria esse trabalho, que foi realizado pelo nosso querido amigo, chamado amavelmente de Allan Kardec. E ele já havia feito essas considerações. E numa determinada reunião, algumas determinadas reuniões mediúnicas, o mesmo pedia aos espíritos que respondessem se o trabalho que ele estava empenhado, dedicando-se, se ele estaria certo, se ele estaria de acordo com os planejamentos de Deus, de Jesus, da espiritualidade. Mas interessante que ele não contou isso para ninguém, nem para Amélie, sua esposa. E os espíritos respondiam: sim, o trabalho que você está fazendo vai se ajudar muito a esclarecer, a consolar, a orientar, a pacificar corações. E então, Kardec, seguindo as instruções dos espíritos e as suas intuições, se isola por um tempo num lugar, numa praia na França, a qual não vou me lembrar o nome, visto que, além dos nomes serem diferentes para mim, o mais interessante para nós é que ele se isolou naquele lugar e lá, mais ou menos 2 semanas, conseguiu concluir o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, em 1864, dia 18 de abril de 1864, estava concluída a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que inicialmente, vocês sabiam, não ia se chamar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec tinha pensado em imitação do Evangelho. Um amigo lhe disse: Kardec, esse nome vai sugerir algo diferente. Pensa bem, será que se chamarmos de imitação do Evangelho não vai soar uma coisa estranha? Ele ponderou, pensou, falou: é verdade, então não vamos chamar desse nome. Vamos chamar de o Evangelho segundo o Espiritismo. E assim foi dado o passo para a mudança que hoje nós conhecemos. E aí, é interessante, hoje nós vamos ver que toda a estrutura dele foi altamente pensada, estudada, programada, porque Kardec, como dizem os espíritos, era o educador por excelência. Além de ser professor, ele também sabia muito bem estruturar cada coisa, devido ao seu conhecimento, devido ao seu amparo, à sua conexão com a espiritualidade. E através disso, ele construiu algo metodicamente bem planejado. Nós vamos ver hoje como foi essa construção. Porque o Evangelho, a gente tem 2 hábitos de fazer. Não sei se vocês têm o hábito de fazer o Evangelho em casa, no culto do lar. Então nós temos 2 possibilidades. Ou abrimos aleatoriamente, ou seguimos cronologicamente, capítulo por capítulo, do 1 até o 28. Às vezes a gente abre e ajuda, não é? Você está lá numa dificuldade, você está pensativo, não sabe o que fazer, vai para uma prece, faz uma oração, abre aleatoriamente, parece que por acaso, como se existisse acaso na doutrina espírita, abre justamente naquilo que você estava precisando. Aí você, gente, isso veio para mim. E aí você lê, te traz conforto, orientação, esclarecimento. Porém, Kardec diz que o ideal é que sigamos exatamente aquilo que foi planejado, porque dessa maneira nós vamos ver toda a construção do livro e dentro de nós. Porque ele foi pensado
para espíritos como nós. Ainda muito a trabalhar, ainda muito a aprender. E aí, pode passar o próximo. Já está funcionando? Está funcionando, show. Obrigadinho. Então, aí, como a gente falou, a evangelização. Nós estamos, nesse mês, o Evangelho na construção da convivência fraterna. Proporcionar à criança e o jovem contato com o Evangelho através da doutrina espírita, como base formadora do espírito imortal. Olha, interessante, ele vai ser base formadora do espírito imortal. Ter essa consciência, essa percepção para aquele que estuda, para aquele que entende. E aí, começamos. Lei. Kardec pergunta aos espíritos: o que são as leis naturais? E aí os espíritos respondem de maneira branda e rápida: são as leis de Deus, imutáveis para sempre. Sempre existiram, sempre vão existir. Então, na 614, questão do Livro dos Espíritos, ele diz que a lei de Deus é a lei natural, não é? Nós sabemos que temos as leis humanas, que são leis que vão se aprimorando conforme a gente vai ganhando mais discernimento, se tornando mais passivo, vai se transformando as leis humanas. Mas as leis de Deus, em todos os tempos, sempre existiu e sempre vai existir. E aí Kardec já tem a lei de Deus. E ele pensou, bom, se a lei de Deus é natural e elas existem, em qual livro ele está? Porque, afinal de contas, precisamos ter um parâmetro, não é? E qual livro que está? E ele pergunta para os espíritos: aonde estará a lei de Deus? E os espíritos nos respondem: na consciência. Então, é na nossa consciência onde está o livro registrado de todas as leis. Todos nós, encarnados e desencarnados, temos as leis de Deus dentro de nossa consciência. É fácil descobrir. Sabe por quê? Quando a gente está lá, faz aquela coisinha complicada, errada, aí bate logo em você aquele sentimento, como dizem os jovens, deu ruim em ti. Eu acho que agora eu fiz uma coisa errada, porque eu tenho certeza que era de um jeito, mas eu acho que eu fiz errado. Então, na sua consciência, traz a responsabilidade que já está em você. Como os espíritos falam, na 621, é na consciência que estão as leis de Deus. E aí Kardec diz, ok, então nós temos as leis de Deus, que são as leis universais, imutáveis. Temos o livro, que é a consciência, está dentro de nós, mas nós ainda somos carentes, precisamos de alguém, de algum modelo, um professor, um guia, alguém por excelência que possa nos mostrar como, de que maneira proceder. E aí os espíritos respondem, na 625, Jesus resolveu os nossos problemas. Já sabemos que as leis existem, são imutáveis, estão em nossa consciência. E temos quem? Jesus para a gente seguir. Espetáculo. Todo mundo vai virar espírito puro, não é? Não, ainda não. Está difícil. Está difícil para a gente. Porque o Kardec pergunta para os espíritos, mas espera aí, se as leis estão lá, se está na consciência, se Jesus é o modelo, por que ainda a humanidade, os espíritos ainda não evoluíram? Aí eles dizem, é porque muitos esqueceram, ignoraram, ou simplesmente sabem, mas fingem que não vê. Então é necessário que Deus permita que tempos e tempos sempre relembrem aos espíritos quem eles são, de onde vieram, o propósito, as leis de Deus, para que nós tenhamos que lembrar, não é? Mas será que é assim? Aí a gente lembra lá do ensinamento da escola, né? Às vezes você vai pegar o português lá no CA, aí a tia vem te ensinando na primeira série, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, até na oitava, vai para o segundo grau, tu termina o segundo grau e tu diz, gente, eu não aprendi o português ainda. Ô, coisa difícil, não é? Então, isso tudo numa vida. E para nós,
espíritos ainda imperfeitos que estamos em evoluções, precisamos sempre lembrar da lei de Deus. Por isso que sempre temos que ter contato com os livros, precisamos ler, trabalhar, estudo em grupo, assistir as palestras e refletir cada vez mais sobre nós. Mas qual seria o objetivo, então, do Evangelho segundo o Espiritismo? 2, Kardec nos destaca: um ensino moral do Cristo para as religiões e um ensino moral para os homens. O Evangelho segundo o Espiritismo vai quebrar todos os estigmas das religiões. Não há melhor nem pior. Toda aquela que se baseia na moral, na transformação do ser, ela é uma religião guiada por Deus. Aquela que se desvia, que diz que foge à moral, não é uma doutrinação correta. E para o homem, todas as diretrizes vão estar lá. Todas elas, para que você se torne, como dizem os espíritos, do átomo ao arcanjo, um espírito puro. Está tudo ali, bem detalhado, bem explicadinho. Nós vamos hoje perceber muito fácil. Vou dar a dica da receita do bolo de chocolate com cenoura, que vocês vão sair daqui satisfeitos, não é? Para quem gosta, tem quem gosta de laranja também. Então, temos que ter uma base. E aí Kardec diz que a base é extremamente necessária, não é? Porque todo mundo precisa de uma base. Nós vamos construir uma casa, precisamos de uma base. Nós vamos fazer um viaduto, precisamos de uma base. Nós vamos construir uma teoria, uma ideologia, precisamos de uma base. E o Evangelho segundo o Espiritismo, a base, Kardec define ela entre o capítulo 1 e o capítulo 4. Justamente as partes que se falam de Jesus. Então a base, Jesus está lá. Não vim destruir a lei, não vim confrontar as ideias de Moisés, apenas dar-lhes novos segmentos, novos vislumbramentos. Meu reino não é deste mundo. Fala do plano espiritual. Há muitas moradas na casa de meu pai, os vários mundos habitáveis. E ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, da reencarnação. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4, Kardec define para a gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, a base, Jesus. Toda ela está definida ali. Você precisa da base, estuda aquilo ali. Aprimora, se absorve, e você vai perceber que essa é a base do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí, ele ficou ainda meio assim, falou para os espíritos na pergunta 170, o que fica sendo espírito depois da sua última encarnação? Os espíritos respondem, um espírito bem-aventurado, um puro espírito. Bom, depois da sua última encarnação, ele se torna espírito puro, um espírito bem-aventurado. Então, para os meus irmãos ainda em caminhada, eu vou mostrar como seguir esse caminho. E aí, nós vamos ter o codificador vendo todas as bem-aventuranças que estão relatadas no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 5. Lá, Jesus define todas as características para um espírito puro, um espírito bem-aventurado. E esse capítulo de Mateus 5 é de tamanha importância que Gandhi, após ler a Bíblia, diz que se tudo tivesse se perdido, todos os ensinamentos, mas só existisse o capítulo 5 de Mateus, o trabalho estaria sendo feito. Porque ele resume todas as nossas obrigações, todos os nossos deveres, todos os nossos objetivos. E aí Kardec vê lá, poxa, os pobres, os mansos, aflitos, famintos e sedentos, misericordiosos, puros, pacificadores e perseguidos. E aí ele vai fazer a redenção individual, que vai se tornar espírito puro. Então, do capítulo 5 ao capítulo 10, ele vai definir todos os parâmetros para um espírito puro. E nós temos ali, bem-aventurados os aflitos, Cristo Consolador, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, do capítulo 5 ao capítulo 10, Kardec nos mostra como ser um espírito puro. Só seguir aquilo ali.
Mas ele é tão interessante, ele sabia das nossas dificuldades, que no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, que é a nossa situação atual, como espíritos ainda imperfeitos em transformação, nós estamos sempre em aflições, ele logo após coloca um consolo, o Cristo Consolador, para de maneira que a gente entendesse as nossas aflições, recorresse a Jesus, e Jesus, com a sua sabedoria, seu coração, seu amor imbatível, nos indicasse o caminho. E aí sim, logo após resolvermos as nossas aflições, nos conectarmos com Jesus, podemos seguir a nossa caminhada. Porque seguir a bem-aventurança é um passo muito grande. É um passo de um espírito que já percebeu quem ele é, por que ele está aqui, para que ele veio. Porque quando você decide no seu interior, seja encarnado, seja desencarnado, mudar a sua perspectiva, a sua vida, o rumo da sua história e ser um espírito bem-aventurado, nada é como antigamente. Tudo modifica a sua volta. E isso é muito fácil para a gente. A gente consegue da noite para o dia a bem-aventurança, não é verdade? Não, a gente não consegue. É complicado. É difícil largar os vícios. Imagina só, chegar para você e falar: criatura, para ser você o espírito de luz, tu não vai poder mais comer brigadeiro, vai entrar o caos. Não pode mais comer aquela coisa maravilhosa, vai entrar um desequilíbrio. Como é que pode? Empadão não pode mais? Gente, isso é triste. Então, isso a gente fala de comida, mas os nossos vícios também são complicados. A gente não muda da noite para o dia, não é? Ninguém se torna espírito puro na primeira encarnação. É o tempo de experiências, vivências, transformações e reconhecimentos dessas necessidades. Kardec sabia disso. Ele sabia que nós não conseguiríamos no primeiro momento. Meus irmãos ainda têm muita caminhada, não vão conseguir. Então, o que eu vou fazer para eles? Vou traçar um projeto, um processo ou desafios individuais. Vai ser difícil conseguir logo as bem-aventuranças. Então, do capítulo 11 ao capítulo 17, ele mostra um roteiro para a sua redenção ou evolução individual. Está lá, amar o próximo como a si mesmo. Gente, esse já é o primeiro passo. Amar o próximo como a si mesmo, né? Às vezes a gente cai numa família que você olha e fala: Jesus, eu devia ter muita dívida. Quem é esta criatura que está ao meu lado? Senhor, eu não ataquei uma pedra na cruz, eu traquei várias, provavelmente. Porque você olha às vezes e fala: meu Deus, isso é muita evolução para mim. Realmente, os espíritos querem que eu chegue logo na luz. Então, no seu convívio familiar, próximo a você, já começa a amar ao próximo como a si mesmo. É o filho, é o irmão, é o pai, é a mãe, é o companheiro, a companheira. É o vizinho, às vezes, não é? Minha mãe dizia assim: trate bem o vizinho, porque o vizinho é o seu primeiro familiar. Ele é mais importante do que os outros, porque quando tu passa mal, ele que está perto de você, às vezes, para te acudir. Então, trate bem o vizinho. E a gente sempre trata bem o vizinho, né? Mesmo quando ele tem aquelas palavras carinhosas que te fazem testar o seu equilíbrio, testar a sua evolução. E você faz o quê? Entre oração, não é? Às vezes você olha e fala: Senhor, dá-me paz. Não dá-me palavras para que eu possa dizer para ele o que às vezes passa no meu pensamento ainda pequenino. Mas dai-me a sabedoria. Aí ele vai, naquele dia que você vai fazer o culto no lar, ele bota aquele funk poderoso. Aí você fica feliz. Você sabe que é um teste da tua fé. Sabe que é uma coisa para você, trabalhar a paciência. E aí, não satisfeito, ele ainda bota no último volume que a sua janela treme junto. Aí você vai para o nosso lar. Porque depois disso, se você conseguir ganhar a paciência, você vai para nosso lar. Amor, o próximo, aí vem os inimigos. É um outro passo que Kardec sabe que nós ainda temos muito para trabalhar dentro de nós: o orgulho e o egoísmo.
Amar aquele que está perto, às vezes é fácil, trabalhando. Mas amar aquele que olha na nossa cara e fala, não gosto de você. É moleza, né? Não vou com a sua cara. Não gostei de você. Não sei de onde, nunca te vi, mas não fui com a sua cara. Esse é fácil de amar, não é? Que você escuta do outro, cuidado com fulano, que ele diz para você que te ama, mas por trás, quer te derrubar. Então, amar aquele que não nos ama, esse é um outro passo. E à medida que a gente vai ganhando, a gente vai passando cada vez mais as provas, como diz nosso querido amigo Haroldo Dutra. A prova, ela vem, aí você não conseguiu entender, ela vem de novo. Aí você não entendeu, ela vem de novo. Aí você entendeu, passa por ela. Show de bola. Não precisa mais daquela prova, você conseguiu passar? Aí vem uma nova prova de uma nova característica. Então, está lá. Não sabeis a vossa mão esquerda que dá a direita, honrai vosso pai e vossa mãe. Fora da caridade nossa salvação, não se pode servir a Deus e a mamon. Sede perfeitos. E aí, Kardec traça para a gente, do 11 ao 17, a redenção individual. Se nós seguirmos aqueles parâmetros ali, está com dificuldade, vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Está com dificuldade para entender o que tem que fazer agora? Pede aos Espíritos. Pede com vontade, me ajuda, porque eu estou cheio de defeito. Mas me ajuda aquilo que é mais fácil para mim conseguir resolver agora. Mas se prepara, que eles vão mostrar, tá? Seja você percebendo, seja o coleguinho que te ama te mostrando. Porque já teve uma vez que eu não percebi, eu pedi, porque eu queria me tornar logo espírito puro, queria eu chegar ao lado esquerdo ou direito de Jesus. E aí, nessa correria imaginária, eu falei, eu quero chegar, então me mostre. Eu assisti uma palestra, falou isso para mim, eu achei tão bonito, eu falei, me mostra o defeito que eu preciso melhorar. E eu não via nada, eu falei, não é possível? Será que eu só estou bom assim? Até que um dia uma colega enfurecida comigo por algo que eu tinha feito me disse, toma vergonha nessa cara, você nunca viu não? Você é muito preguiçoso. E ela com uma raiva me olhou e eu me assustei com aquilo. E ela me olhou, eu assustado, e eu olhando para ela assustada, ela ficou assustada também, e eu comecei a rir. E ela vendo que eu estava rindo, ela começou a rir também. E os dois ficaram rindo, aí ela, para com isso, por que você está rindo? Meu Deus, você está certa, eu sou preguiçoso. Jesus amado, eu não tinha visto. Precisei dessa sua saculejada para perceber que eu sou preguiçoso. Vou ter que mudar isso. Agora é tarde, porque eu já vi, eu pedi isso, e eles me mostraram que a preguiça é o primeiro passo. Aí, olha, foi uma luta. Gente de quase 8 anos lutando com a preguiça. Era um bicho. Preguiça agarra na gente, né? Aquele bichinho que anda devagarzinho na árvore, quando ele agarra a gente para soltar é difícil. E aí foi um trabalho longo e eu consegui, me aliviei. Não me tornei expert, ainda rola uma preguicinha às vezes, de domingo e de sábado, mas melhorei bastante. E quando eu me senti espírito puro, veio o teste da paciência, descobri que eu não sou paciente. Lá vai eu de novo trabalhar a paciência. E aí, quando eu consegui, anos depois, vencer um pouco mais de paciência, descobri que eu ainda tenho ira. Gente, que coisa triste. Você vai só se olhando e vai dizendo, meu pai tem muito caminho pela frente. Esqueço de chegar perto de Jesus, que eu não vou estar tão perto, nem na sandália dele eu vou poder subir. Então, lá vai, você descobre as suas dificuldades e começa a trabalhar. Quando você começa a perceber tanta coisa que você tem para conseguir mudar, isso é um passo grande. Porque a redenção individual, ela vem de um detalhe muito importante. A gente parar de olhar o outro e começar a perceber a nós. Começar a parar de olhar e criticar o outro e ver se a gente não tem aquilo. Parar de dizer, o outro aí, está fazendo isso? Cheio de falta humildade nele, mas será que não falta em você? Então, temos que trazer para nós as cobranças, antes que joguemos no outro. Porque o outro, como dizem os espíritos, na hora certa que ele perceber, nós vamos conseguir, ele vai conseguir evoluir e caminhar. Então, a redenção individual é para nós, para que a gente possa despertar. Mas Kardec sabia que a gente não está sozinho, né? Estamos todos juntos aqui, então nós precisamos da redenção coletiva. Gente, sozinho é muito chato, temos que trabalhar juntos.
E aí Kardec transfere lá do capítulo 18 até o 26, muito obrigadinho, que às vezes embaralhou. O 26, a redenção coletiva. Muitos chamados, poucos escolhidos, a fé transporta a montanha, trabalhadores de uma última hora, falsos cristos e falsos profetas, não separei o que Deus juntou, estranha moral, não ponhas a cadeia debaixo do alqueire, buscai e achareis, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeis. Esse capítulo todinho é destinado à nossa evolução coletiva. Se perceberem, é o trabalho em conjunto, é vir para cá, na casa espírita, é trabalhar junto quando precisa nos trabalhos, que minha jovem falou alguns ali, que a gente precisa estar junto, é limpar o centro, que existe lugar mais bonito para se evoluir, é a limpeza do centro, que é muito bom, por sinal, ajuda a limpar o ambiente e nos traz muito também alegria, cantando numa manhã maravilhosa, compartilhando sentimentos. Então, precisamos aprender a nos aturar, porque às vezes olhando para o coleguinha e dizendo, meu Deus, vocês não sabem essa criatura aqui, como é que é trabalhar com ela. Só o Pai amado, meu Deus. Mas não sabe-se que o quanto que ela atura para trabalhar com esta criatura aqui, o quanto que ela se sacrifica, quanto que ela respira fundo para aturar essa criatura aqui. Então, a gente tem que aprender a trabalhar um com o outro, entender o sentimento do outro, entender que o outro também é um ser, um espírito em evolução igual a você, cheio de dificuldades, melhorias, qualidades, potencialidades. Então, redenção individual, cobremos mais de nós, modifiquemos a nós. Redenção coletivas, saibamos trabalhar um com os outros, porque é assim que nós precisamos caminhar. E o Kardec, maravilhoso querido amigo, deixa para o final, capítulo 27 e 28, pedis e obtereis preces coletivas, que é a redenção final, é a reunião do homem com Deus. É ali que a gente se conecta com o Criador. Através da nossa prece, do nosso sentimento, e ele até ensina para a gente nas preces coletivas e explica, se vocês forem lá ver, ele dá a explicação de cada uma delas, para as crianças, para uma pessoa que está para desencarnar, para um ente querido, para uma pessoa que está doente, todas as explicações ele dá ali. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro de cabeceira de todos os momentos que a gente tem que ler, refletir e praticar, sempre. E aí, nós temos aqui 3 parâmetros interessantes colocados e abordados por Kardec. Primeiro, nós falamos que é a base, que é do capítulo 1, capítulo 4, Jesus. Essa é a base, é a verdade. Nós temos aí a redenção individual. É o nosso caminho, a gente caminha com a nossa redenção individual, mas nós temos a nossa redenção coletiva, que é a vida. Nossa vida é trabalhar juntos uns com os outros, sejam encarnados e desencarnados. Verdade, caminho e vida. Quem falou que é verdade, caminho e vida? Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. Ele nos disse essa frase que vem muito bem colaborada pelo nosso querido amado amigo Kardec. E aí, nós viemos a lembrar, mas e a evangelização? Aonde está? Está exatamente nisso. Quando nós entendemos a importância do Evangelho segundo o Espiritismo para nós, nós levamos aos nossos pequeninos, seja através do culto no lar, seja trazendo para cá, para casa, mostrando a importância de Jesus na vida dele, porque nós sabemos através dos nossos amigos que trabalham em instituições como o CVV, que não pode ser divulgado, mas que há um alto índice de desencarne através do suicídio de crianças e jovens. Eles precisam de Jesus, precisam que nós trazemos eles para cá, para a casa espírita, para a evangelização com Jesus. É necessário que façamos o culto no lar na nossa casa, primeiramente para nos ajudar a iluminar a nossa casa e a orientar nossas crianças e os nossos jovens aos parâmetros do Cristo. Porque uma vez na Europa estava se preocupando vários países com alto índice de jovens que iam para os crimes e para as drogas. Então eles resolveram fazer uma pesquisa e ver a partir de que idade os jovens, as crianças iam para as drogas. E aí, chegando até os 4, 5 anos, não conseguiam identificar por que um jovem, uma criança,
vai para o crime ou segue para as drogas. Mas perceberam que todo jovem ou criança que daquela idade, 4 anos, 3 anos para frente, tinha alguma religião que falasse de transformação moral, falasse de ser melhor, dificilmente eles iam para as drogas e para o crime. Então, todo jovem, toda criança que você comete, traz Jesus para ele. Mostra a ele o caminho, a verdade e a vida. Mostra no sentimento que ele é um espírito imortal. Traz para ele a lembrança que o agora é passageiro, que basta você aprender que Deus está com ele, Jesus sempre. Isso vai formar ele um adulto mais consciente, mais firme, mais responsável. Então, a necessidade de despertarmos da evangelização é essa. Se queremos que fazer um mundo diferente, um amanhã diferente, sair das turbulências em que passamos, a necessidade de despertarmos para a evangelização. Mas eu não tenho mais filhos, eu não tenho mais sobrinhos, eu não tenho mais netos, mas às vezes você passa na rua, vê aquela família que às vezes não é tão equilibrada, que deixa a criança na rua, largada, solta. Ofereça a ela uma oportunidade. Posso lhe ajudar? Se eu vou te trazer sábado, 3 horas, não é isso? 4 horas, sábados eu vou te levar lá no Luz e Verdade. Você vai receber um lugar muito bom, é muito jovens. Mas o que tem lá, Ti? Vai falar de Jesus. Às vezes você tem que apelar um pouquinho. Você precisa. Tem um lanche lá saboroso, muito bom. Eu fui evangelização dos meus 13 aos 16 anos pelo lanche. E era muito bom. Tanto que eu guardo os bolos de chocolate e cenoura oferecido pelas tias e o suco. Então precisamos às vezes trazer isso. Olha só você, que coisa linda. Mas tia, eu nem tomei banho. Nós ouvimos esse relato de um jovem que dizia que não tomava banho direito, porque o seu pai e sua mãe viviam consumindo drogas quase todos os dias. E passou um senhor que se sensibilizou e disse: cadê seu chinelo? Não tenho. Eu vou te comprar um chinelo. Vamos ali na casa espírita, que hoje tem evangelização, e lá tem um brechó. Eu vou achar um chinelo para você. E foi lá, achou um chinelo para ele. No outro sábado trouxe ele, no outro. E hoje esse jovem, já um homem, continua o trabalho cristão. Então, olha a importância de você trazer a criança, o jovem, ao contato de Jesus, ao contato do Evangelho que liberta a alma, liberta o espírito da sua prisão, da sua ignorância, do seu orgulho. Faz despertar para quem ele é, porque ele está aqui. Por isso que é necessário, não precisamos trazer as crianças amarradas. Ainda não, a não ser que seja mais necessário. Mas, como a gente não usa mais esse método, trazemos com carinho, com amor. Às vezes um pouquinho em posição, mas sempre com amor, com o intuito de fazer a redenção. Mas, principalmente, antes de vocês trazerem, façam a redenção de vocês. Porque esses jovens, essas crianças de hoje, não acreditam na palavra, mas eles acreditam fielmente no exemplo. Porque não adianta você dizer: olha, ama o seu amiguinho, e ele vai te falar: como se você grita com aquele tio? Como que você diz que não gosta daquela pessoa? Como é que você diz para mim amar? E eles estão certos. Essa geração nos mostra que muito mais convenceremos eles pelos nossos exemplos de amor, de paz, de ternura, do que com palavras. Não adianta você pegar o Evangelho e dizer: aqui está a solução, se você não vive aquilo que você fala. Eu me recordo quando estava com meus sobrinhos, amados e queridos, que eles me ensinam muito. Eu não tenho filhos, mas os que me conhecem sabem que eu tenho 3 sobrinhos que são quase os filhos, né? E aí aquelas criaturinhas estavam comigo amáveis num dia, tomando conta deles, e eles estavam vendo uma televisão e o desenho era horrível. E eu lhes disse assim: como é que pode, vocês vendo esse desenho, que qualidade é essa? Sua mãe não sabe escolher desenho, não? E o meu sobrinho mais velho disse: você acha, tio? Olha só, isso aí, um pedaço de pizza falando, isso tem cabimento? Um dinossauro falando, que desenho horrível. Aí o mais velho falou: é verdade, vou tirar. A do meio, que é muito espiritualizada, por sinal, quieta, silenciosa, me olhou e disse: você via bons desenhos? Claro, sua avó botava os melhores desenhos para ver. Tá bom, continuou quieta. Não deu muito tempo, disse: quais os desenhos que minha avó botava para você ver? Sua avó só escolhia para mim ver os desenhos, para mim, para sua mãe e para o seu tio, desenhos da Disney. Tá bom.
Não levou muito tempo de novo na sua silêncio. Tio, pato fala? Aí eu... O rato fala também? Jesus amado, não, sua avó também não sabia escolher desenhos bons também para mim, não. Eu não posso saber. Ela, tá bom, tio, eu entendi. Quer dizer, como eu poderia dar uma lição para ela se eu também não tinha exemplos daquilo? Então eles são muito assim, eles são observadores. Você não adianta me impor, me convença pelas suas atitudes. Se a sua atitude é positiva, por que não? E a gente aprende com eles. Esse meu sobrinho querido, uma vez fazíamos trabalho da campanha do quilo, em qual ele gosta até hoje. E aí lá com seus 8 anos ele ganhou uma caixa de bombom, era Páscoa. E ele falou assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar esses bombons e vou dar para todas as crianças que eu encontrar na campanha. Eu fiquei super feliz, né? A gente fica todo feliz, todo bobo. Ai, que bom, criatura abençoada de Deus. Aí lá foi ele, foi dando. Na última casa tem um menininho que a gente sempre recolhe com ele. E aí eu vi que na mão dele só tinha um bis e um serenata de amor. E aí eu fiquei olhando para ele, eu falei, e agora? Não, tio, vou dar para o meu amiguinho sim. Aí o garoto veio, olha aqui meu amigo, deu um serenata de amor para ele e ficou com bis. Aí fomos andando, eu falei, Daniel, você não gosta de serenata do amor não? Amo, tio, adoro serenata do amor. Ué, mas se você ama serenata do amor, por que você deu para ele serenata do amor? Tio, se o serenata do amor eu amo, que é muito bom, ele também vai gostar porque é muito bom, então deu o melhor para ele. Falei, criatura, eu vou voltar para um umbral. Eu tinha dado o bis para ele e comido serenata. Falei, meu Deus, eu estou errado, eu não vou sair do umbral ainda. Meu filho, você complicou meu caminho, eu vou voltar para a escuridão de novo. Eu ia dar, meu filho, vou ser sério, eu dar o bis para o menino e ia comer o serenata de amor também. Então, esses exemplos que a gente precisa perceber, como nós ainda precisamos fazer as modificações. Não adianta querer mudar o outro sem querer mudar a gente. Então, para o finalzinho do final, já em cima da hora, vamos botar um vídeo o segundo das crianças. Não é esse não. Bom, enquanto ela está ajeitando. É o segundo que ele mandou para mim. Enquanto ela ajeita, é isso que a gente precisa, evangelizar a nós. Evangelizando a nós, evangelizaremos os outros. E é necessário esse despertar, é necessário atender a boa nova. A boa nova é para a gente de dentro para fora. Para envolvermos as crianças, pois muitas delas se encontram em conflitos, pois nossos irmãos que ainda não querem o planejamento de Deus, de Jesus, planejamento de paz, já sabem aonde atacar, que é a família. Onde eles dão o sustentáculo, eles atacam a base. E nós, por sua vez, vamos envolver a base, vamos envolver a família, trazer todos com amor e com fraternidade, de maneira que possamos trazer luz e paz mais a esse planeta. Porque tudo diz para a gente que está ruim e vai dar errado. Mas a doutrina espírita é uma doutrina positiva, otimista. Quanto mais vivenciamos, percebemos mais as mudanças de Deus em nossa vida e no globo terrestre. Quanto mais trazemos para nós a paz e o amor, mais percebemos o amor e a paz nos nossos meios. É necessário praticar o amor, é necessário a paz. Vai conseguir? Não, então vamos terminar sem o vídeo. Bom. Vamos conseguir só a imagem. O áudio já foi, só faltou a imagem. Isso. Isso que é bom, né? A gente ama assim, porque tudo ao vivo é sempre maravilhoso. A gente é perfeito, a gente mostra que nós
mesmo a gente trazendo de coração, há consequências até na parte da E assim, com esse vídeo inspirador, onde a gente consegue sentir a alegria da criança, como diz Jesus, deixar a vir as minhas criancinhas, e se alguém quer entrar no reino dos céus, seja como as crianças, com simplicidade, com amor e com alegria, perdoando sempre. Desejo que vocês sejam agora cartas vivas do Evangelho, onde quer que vão, espalhando paz, espalhando luz, levando o Evangelho não só em livros, mas no coração, na alma, através dos exemplos e sendo fiéis à luz que pertence e está dentro de vocês. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença, esse estudo maravilhoso. Gratidão, meu amigo. Nós tínhamos um vídeo para colocar, mas infelizmente, perante a hora, a gente se alongou um pouquinho por conta aí do nosso início. Não vamos conseguir colocar, que era um vídeo da evangelização de alguns pais com as suas crianças e um jovem, falando um pouquinho sobre a nossa evangelização. Mas a nossa evangelização ela ocorre aos sábados, de 4 às 5h30, porém, a partir das 3h30, nós já estamos aqui, temos a aplicação de passe também nas crianças.
E também temos aos domingos, durante a palestra, às 9 da manhã. Então, no sábado é infância e mocidade, tanto a infância quanto os jovens. E a família, os pais também, temos grupos de pais. Então, estão todos muito, serão todos muito bem-vindos e sintam-se convidados. E antes da gente fazer a nossa prece final, eu venho estar convidando a todos para a nossa palestra da próxima semana, que será no dia 5 de abril, e traz como tema a aliança da ciência e da religião à nova era. Então, estão todos convidados também. Posteriormente à nossa prece final, nós vamos estar dando início ao nosso passe. Então, todos aqueles que desejarem, permaneçam em seus lugares, vibrando, que vocês serão conduzidos à câmara de passe. Então, assim, todos aqueles que desejarem, vamos fechar nossos olhos, pensar em Deus, em Jesus, nosso amigo, irmão, mestre querido. E assim, por mais uma vez, queremos agradecer por essa oportunidade de estudo, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos, ouvindo sobre esse evangelho de luz. Esteja conosco, Senhor, durante a nossa semana, no nosso dia a dia, nos auxiliando a cada dia para que possamos nos tornar cada vez mais verdadeiros homens de bem. Que possamos nos transformar diariamente e que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos.